Olá, meus queridos. Temos estudado a respeito da história da igreja e temos visto os episódios das viagens de Paulo, e seus companheiros, como Barnabé, como Timóteo, homens de Deus, em cada cidade acontecendo conversões. A igreja estava numa velocidade bem acelerada nas conversões. Mas Paulo também, além de fazer esse trabalho evangelístico, ele ensinava à distância. E uma das coisas que a gente recebeu, através da revelação do Espírito Santo na pessoa dele, são os 5 ministérios que estão identificados, estão atuantes na igreja até os dias de hoje. Então, às vezes nós ouvimos falar, o indivíduo ali ele é pastor, o outro é diácono, o outro é mestre, o outro é presbítero. E muitas pessoas não entendem quais são essas funções, o que elas fazem e por que foram criadas, Para que nós possamos avançar na história da igreja, porque a gente vai ver a palavra diácono, por exemplo, Ananias, que orou por Paulo para recuperar a visão quando ele tinha ficado cego. Ananias era um diácono. E Paulo, ele se denomina apóstolo dos gentios, porque os apóstolos eram 12. E para ser apóstolo tinha que ter um chamado pessoal do próprio Senhor Jesus. Então, para entendermos o que é o ministério de cada um, a função e porquê, nós vamos ver junto aqui nesse capítulo da história da igreja e dentro dos ensinamentos que foi dado para nós. Então vejam, são 5 ministérios: o de apóstolos, o de profetas, o de evangelistas, de pastores e mestres. E isto está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 11. E olha que bonito. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Então, ele, aqui no caso que Paulo está falando, é o próprio Senhor Jesus. Então, quem chama para ministério é o próprio Senhor. Então, o chamado é feito por Deus. É importante ressaltar que não são todos os cristãos que devem ser encaixados nos ministérios de Efésios. Por exemplo, tem ministérios de música, tem ministérios de ensino. Então, existem outros ministérios. Esses 5 aqui, que são destacados, é o que está registrado aqui no livro de Efésios. Enquanto alguns cristãos receberam de Deus alguns desses ministérios, outros não o receberam. Antes, pelo contrário, receberam outros diferentes dons e capacitações. Diferentemente do que muitos pensam, o fato de alguém receber um dos 5 ministérios não o torna melhor ou com maior autoridade do que uma outra pessoa que possui um outro dom. Todos os dons são igualmente necessários, relevantes e de igual valor no corpo de Cristo. Há uma mentalidade errada de que existe uma hierarquia conforme os dons, Então tem gente que coloca lá o pastor, que está acima do presbítero, que está acima do diácono, Isso não existe. O que existe é a cabeça, que é Cristo, e corpo, Todos os ministérios estão ali nivelados como corpo para servir a igreja, a serviço e servir também o ministério conforme o Senhor chamar. Cada um conforme ele chamar, Então, a característica do ministério quíntuplo, todos eles são ministérios de liderança, ou seja, eles são uma extensão do ministério de liderança de Cristo. Todos os 5 ministérios são chamados para governar, guiar, ajuntar, reunir e guardar o povo de Deus. Os 5 ministérios não são independentes, separados uns dos outros, mas são ministérios interdependentes, vitalmente relacionados uns aos outros em Cristo. Veja, esses ministérios eles trabalham juntos, eles são 5 partes do todo. Precisa-se dos 5 operando juntos para se ter a plenitude do ministério de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Nenhum é inferior ou superior, mas todos são ungidos e apontados por Deus para um propósito específico. Irmãos, tem tanta confusão nisso aqui.
há tanta falta de visão, de discernimento. Então tem um camarada aí que fala, eu sou pastor. Não, agora eu me autodenomino bispo. Aí passa um tempo, não, agora eu sou o arcanjo da igreja. Então, tudo isso é conversa fiada. O que nós temos aqui é o que está escrito em Efésios 4:11. São independentes, são relacionados e quem chama é o próprio Senhor Jesus. Não há fórmula, método, técnica, psicanalítica ou perfil de personalidade para determinar o chamado de cada um. O Senhor indicará através dos apóstolos e profetas ou de outro membro dos 5 ministérios o chamado para cada um. Os 5 ministérios não são 5 líderes indivíduos que mandam na igreja. São 5 áreas de atuação no corpo. De uma mesma congregação podem surgir mais um apóstolo, vários profetas, mestres e pastores. A liderança da igreja primitiva estava nas mãos primeiramente do Senhor Jesus, dos seus 12 apóstolos, de profetas, de anciões, também conhecido como presbitério. Ninguém resolvia nada sozinho, não existia o manda-chuva. Os 12 sentavam e decidiam juntamente com o presbitério. O presbitério é como se fosse um parlamento, né? Eles juntos tomavam as decisões. E o que é um apóstolo? Apóstolo, qual o significado de um apóstolo? Essa palavra vem do grego e quer dizer enviado e colocar fundamento, ou seja, aquele que é enviado para colocar o fundamento na igreja. Por exemplo, os 12 discípulos de Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou. Então é aquele que vai à frente. O apóstolo, então, ele chega num lugar, ele começa a trabalhar para organizar as coisas. Ele vai na frente, ele é o que vai derrubando as paredes. E o objetivo dele, eles foram pessoas vocacionadas, chamadas por Jesus, e seu trabalho era de ensinar aos homens acerca da salvação da alma de todo homem através do nome de Jesus. Então os 12 apóstolos foram os pilares iniciais da história da igreja. Os apóstolos foram responsáveis pelo ensino da sã doutrina cristã, ou seja, seu fundamento era pregar acerca do Messias prometido, Jesus Cristo. Esses foram incumbidos de lançar o fundamento da doutrina de Cristo, fundamento este que já nos foi concluído com o encerramento do cânon, que é a Bíblia. Né? Então a Bíblia ela se tornou a conclusão desse trabalho. Os apóstolos foram todos testemunhas da vida e obra de Cristo na terra, como também testemunhas de sua morte e ressurreição e alguns na sua ascensão aos céus. Veja, a gente vê os apóstolos hoje, né, uns indivíduos aí se denominando apóstolo, e na minha visão eu não acredito que seja algo realmente de acordo com o que nós entendemos, porque o apóstolo eles tinham que ter tido uma vivência com Cristo, tinham que ter tido uma experiência pessoal direta com Jesus. Então eles eram testemunhas oculares, né? Essa é a verdade. Outro ministério nós temos dos profetas, né? Nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas, alguém que movido pelo Espírito de Deus e por isso seu instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que concerne a eventos futuros, e em particular tudo que se relaciona com a causa e reino de Deus e a salvação humana. Então quando Paulo fala, em parte nós profetizamos, né? Então isso é verdade, porque como nós conhecemos as coisas que vão acontecer no futuro, porque está escrito na Bíblia, nós sabemos sobre as testemunhas, nós sabemos sobre o arrebatamento, nós sabemos sobre o anticristo. Então quando nós falamos sobre essas coisas que está em Cristo, nós estamos falando a respeito de profecias. Então, o profeta é aquele que fala coisas ocultas, né? Movido pelo Espírito de Deus. Então, em parte, nós também somos profetas, porque nós somos porta-vozes da palavra de Deus. Pessoa que profetiza, isto é, anuncia a palavra de Deus no Velho Testamento, os profetas eram porta-vozes da mensagem que Deus lhes dava para anunciar. Então, nós conhecemos Jeremias, né? Daniel, Isaías, todos aqueles profetas do Velho Testamento. No Novo Testamento, o profeta fala baseado na revelação
do Antigo Testamento e no testemunho dos apóstolos, edificando e fortalecendo assim a comunidade cristã. Então nós temos João Batista, né? E também foram chamados de profetas. E havia falsos profetas também que mentiam, afirmando que a mensagem deles vinha de Deus. Então nós temos vários exemplos aí de falsos profetas. Outro ministério é o ministério de evangelista. Quem são os evangelistas? São os mensageiros das boas novas, são os ganhadores de almas. Por exemplo, Filipe, né? E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. O evangelista, imagine quem era esse cara, o cara era bom. Então o evangelista é aquele que chega e ele começa a anunciar, olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Ele já chama atenção para aquilo que ele vai falar, ele é eloquente, ele é firme nas suas palavras, ele é agradável no que ele vai falar, ele consegue prender a atenção das pessoas. Então as pessoas ouvem o Evangelho, o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas por intermédio de um evangelista. Ele vai falar sobre o Evangelho de Jesus, ele vai apontar para Cristo. Então os evangelistas são pessoas que têm essas características de pregar o Evangelho. Eu acho muito bonito esse ministério dos evangelistas, né? Qualquer um pode ser um evangelista, porque quando Jesus fala assim, olha, ide pregar o Evangelho, ele está falando que você pode ser um evangelista. E quando ele coloca isso à disposição de todos, esse potencial do Espírito Santo trabalha junto com aquele que prega o Evangelho, você pode se determinar, falar, eu sou um evangelista. Né? O evangelista é algo realmente que foi chamado para todos. Isso é muito legal. É o pregador que vai de lugar em lugar anunciando a boa nova de Jesus Cristo. O escritor de cada um dos 4 evangelhos, os evangelistas, eram e são homens chamados por Deus para pregar a palavra, exortar, admoestar acerca da salvação do Senhor Jesus, assim levando o evangelho a toda criatura. Então quando Jesus fala de pregar o evangelho a toda criatura, ele está chamando todo mundo para ser um evangelista. Né? Isso aqui é uma coisa muito forte. Devemos notar a nitidez das palavras usadas por cada um dos servos de Deus que escreveram os 4 evangelhos, notando que estes evangelizaram gregos, judeus, homens sábios, cultos, como também a bárbaros. A função do evangelista é o ensino da palavra de Deus. E os pastores? Quem são os pastores? O pastor é aquele que cuida, que guia, que apacenta, né? Vaqueiro, aquele cujo cuidado e controle outros se submeteram e cujos preceitos eles seguem. Oficial que preside, gerente, diretor de qualquer assembleia, descreve a Cristo, cabeça da igreja, dos supervisores das assembleias cristãs. Então o pastor é contato, né? O pastor é aquele que se preocupa com a ovelha, se envolve no momento da necessidade, da enfermidade. Então o pastor emocionalmente é o que está mais ligado aos membros da igreja. O pastor está mais atento, o pastor ele é aquele que cuida, né? Está sempre ligado aos sentimentos das ovelhas. Eu acho muito legal que os outros estão muito na linha de expandir, na linha de ensino, na linha de administrar, mas o pastor é aquele que tem o perfil do contato, né? O pastor é aquele que você tem a oportunidade, a condição de se abrir de uma forma bem privada, né? Contar o seu problema, a sua necessidade, e ele tendo as ferramentas de pastor, né? Tendo realmente um chamado de pastor, ele vai ser realmente uma pessoa importante na sua vida, né? Vai ajudar você a caminhar com mais firmeza, com mais segurança, mais determinado, né? Nos seus objetivos, no seu dia a dia como cristão. O maior exemplo desse ministério é o Senhor Jesus Cristo, que disse, eu sou o bom pastor. Olha que lindo. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E as tarefas do pastor no Oriente Próximo eram ficar atento aos inimigos que atentavam a atacar o rebanho, defender o rebanho dos agressores, curar a ovelha ferida e doente, achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilha, amar o rebanho, compartilhando sua vida e desta forma ganhando a sua confiança.
A Bíblia do Novo Testamento nos relata do crescimento da Igreja do Senhor Jesus nessa terra, com a propagação do Evangelho, com o número de fiéis que se achegavam ao Evangelho. Fez-se necessário levantar homens íntegros, conhecedores da palavra do Senhor, homens que manejassem bem a espada do Espírito, cheios de amor, graça e de paz e misericórdia, e cheios do Espírito do Senhor, para guiar cada igreja rumo ao encontro com Deus. Estes homens foram separados como líderes da igreja, e em cada região tinha um nome específico para esses líderes. Então, o pastor ele tinha aquele perfil de proteger, né? Proteger e cuidar das ovelhas. E os mestres? Quem são os mestres, né? Como diz na Bíblia a respeito desses 5 ministérios. Esse ministério de mestres, quem é? O mestre é o instrutor, aquele que tem a habilidade do ensino, tem o dom de ensinar, é o professor. No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens, é alguém que é qualificado para ensinar ou que pensa desta maneira. Os mestres da religião judaica, daqueles que pelo seu imenso poder como mestres, atraem multidões, isto é, João Batista, Jesus pela sua autoridade, usado por Jesus para referir-se a si mesmo com aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação, daqueles que nas assembleias religiosas dos cristãos encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Espírito Santo. Paulo fala, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. Então é muito legal, é muito bonito esse ministério de mestres. Eu me identifico muito nesse ministério, eu gosto muito, está muito relacionado ao esforço que uma pessoa faz em estudar, se preparar para poder passar o conhecimento para o outro. Passar aquilo que a palavra ensina de uma forma clara, de uma forma segura, né? Sem confusão, sem dúvidas, né? A coisa tem que ser bem clara, bem definida, para que as ovelhas possam crescer firmes, crescer com nitidez dos seus passos. Uma visão clara do que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos fala acerca de Apolo, né? Apolo é impressionante, era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Que lindo! Ele era um mestre, apaixonado e zeloso pelas Escrituras. Ao escrever para a igreja de Corinto, Paulo diz que ele plantou e Apolo regou. O que o apóstolo plantou é regado pelo mestre, para que a igreja continue a crescer e se torne uma igreja madura. O ministério do mestre consegue trazer estabilidade e maturidade à igreja, levando a resistir nos tempos de seca, frio e tempestades. Existe um versículo dizendo que, lá no passado, o próprio Deus disse: meu povo perece por falta de conhecimento. Então os mestres são aqueles que se aprofundam no conhecimento e transmitem os ensinamentos, transmitem a sua experiência, né, de estudo e de conhecimento para as ovelhas, para os outros irmãos, para que fiquem fortes, se sintam maduros como igreja. Então, é isso, meus irmãos. Eu gostaria de falar sobre esses ministérios, pastores, mestres. Também temos o diácono, né? O diácono também alguns são chamados para o diácono, aquele que serve, aquele que também exerce o ministério também de ajudar, de zelo, de administrar. Então todos esses ministérios que nós conhecemos, né? O ministério também de presbítero, né? Que é aquele que tem a capacidade de administrar, ele está mais focado na linha de gestão, né? O presbítero ele é completo. E alguns presbíteros na época eram separados para ser pastores. Então é muito interessante quando nós começamos a estudar e entender sobre esses dons, sobre esses ministérios, sobre esses chamados, né? E espero que você tenha gostado dessa aula, né? Entendido um pouco mais. O pastor é o que tem o contato,
né? O mestre é o que ensina, os profetas são aqueles que revelam o que vai acontecer lá na frente, né? E os apóstolos são os que vão organizando as igrejas no comecinho ali. Hoje nós chamamos de missionários. Acho que os missionários estão muito relacionados ao trabalho dos apóstolos. Mas os apóstolos, essa palavra está reservada àqueles que tiveram um chamado diretamente pelo Senhor Jesus. E temos também os evangelistas, né, que são os que vão ganhando almas, né, vão chegando. Eu acho muito bacana quando um indivíduo cheio do Espírito Santo ele sobe para pregar e as pessoas se convertem. Aí ele sai daquele lugar, já vai para um outro lugar, ele viaja bastante, ele está sempre fazendo esse trabalho de jogar a rede e ganhar almas. Então a igreja ela é dinâmica, ela é linda, ela é perfeita, ela tem um desenho muito interessante e eu espero que você tenha gostado do que nós estudamos aqui hoje. Dá uma lidinha lá, se aprofunda mais nessa passagem, né, que está escrito lá em Efésios, né, muito bonito a respeito desses 5 ministérios. Efésios 4:11. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe. Semana que vem nós estaremos aqui novamente para estudar mais um capítulo da Bíblia do Senhor.